Boa noite a todos. Eu sou Valmária, aqui da Livraria Nobel. Eu quero dizer a vocês, né, que a gente está muito feliz. Eu digo a gente, eu, Valdira, os amigos, familiares dela, por estar essa plateia tão linda assim, a livraria está tão cheia. Eu agradeço a presença de cada um de vocês que vieram aqui prestigiar essa noite o lançamento do livro de Valdira. É uma noite muito especial para um autor, né? Publicar um livro, fazer seu lançamento para a sociedade, fazer a noite de autógrafos para os amigos, familiares, colegas de trabalho. É um dia assim, é um marco na vida da pessoa. Porque escrever um livro, gente, é muito complicado. Publicar é mais difícil ainda, né? Tem toda uma parte burocrática. Às vezes a gente acha, poxa, fulano escreveu um livro, que legal. E não sabe que ainda tem muito trabalho depois ainda de tudo isso, né? De anos de pesquisa, anos de estudo, de dedicação. Então, assim, eu tenho certeza que a família de Valdira, os amigos, os alunos, apoiaram muito, foram muito importantes nesse processo de escrita e de produção desse conhecimento. Eu digo também que a sociedade, ela tem que ser muito grata a essas pessoas, aos escritores, que compartilham conosco o conhecimento, né? Quantas horas de lazer ela foi privada de ter com a família, né? Com amigos, para poder se dedicar a uma pesquisa, a um estudo, né? Ao aprofundamento de um tema. Nesse caso, foi a vida do escritor Machado de Assis. Quando ela me falou que queria lançar aqui na Nobel, eu fiquei muito feliz e fiquei assim, muito curiosa, né, pelo título, porque eu própria sou apaixonada por esse escritor, né? E coincidentemente, agora esse mês de setembro faz 110 anos da morte de Machado de Assis. Mas como ele está vivo, né, na maioria da vida das pessoas que gostam de ler, que apreciam a literatura. Então, dos clássicos, assim, foi o primeiro livro que eu li, foi Dom Casmurro, de Machado de Assis. É um livro que eu acho que todo mundo que lê, é um livro marcante, né, na vida de todos nós. Machado de Assis foi um escritor atemporal, porque até hoje, se a gente pega um livro dele e a gente vê que a temática, os casos, os conflitos, né, são muito atuais. Então, a leitura de Machado de Assis é sempre uma leitura moderna, atual. É dessas pessoas, né, célebres no que o mundo tem, que são realmente atemporais. Então, eu parabenizo Valdira por esse trabalho, né? Parabenizo e agradeço muito a ela por ter escolhido a nossa livraria para lançar esse livro tão importante. E mais uma vez agradeço a vocês, em nome dela, né? Em nome dos familiares e em nome da livraria, a presença. Então, eu vou chamar para compor aqui a mesa o apóstolo Edilson, que inclusive vai ter um momento espiritual, ele vai fazer uma oração conosco. Convido também o pastor Júlio César, que vai fazer em seguida uma apresentação musical, que já está aqui do meu lado. Vai representar a família de Valdira, Dr. Joás, que é irmão dela, né? E vai fazer uma homenagem à sua irmã. Convido também o Dr. Joás para compor aqui a mesa. Convido o diretor do DEL, o professor Dr. Jorge Augusto, para nos dar a honra também de ficar aqui, compor a nossa mesa. Convido o professor Dr. Alisson. O Dr. Alisson, ele vai fazer a apresentação do livro de Valdira, né? As considerações sobre a leitura que ele fez desse trabalho. E agora, por último, vamos convidar, né, para ficar aqui conosco à frente e dar atenção a vocês todos, a estrela da noite, a autora, a professora doutora Valdira. Então, com a palavra agora, né, o apóstolo Edilson. Muito boa noite a todos. Nós estamos celebrando juntamente com a doutora Valdira esse momento de grande importância na vida de uma pessoa. Eu estava dizendo para ela que
É muito emocionante, não é? Quando nós geramos um filho literário. E realmente é muito difícil, né? Até chegar esse momento de ter esse material concluído. Nós já temos 5 livros lançados e a gente sabe que é uma trajetória desafiadora. E eu tive o privilégio de ter também a doutora Valdíria, sendo a pessoa que fez a correção gramatical e ortográfica do meu livro. Então me senti muito honrado, tem esse registro no livro, e agora a gente tem aqui essa oportunidade de estarmos juntos no lançamento dessa obra que certamente vai somar, vai acrescentar muito na vida das pessoas, da sociedade, que terão acesso a esse material. Valdíria é uma pessoa extremamente preparada por sua dedicação, seu empenho. Durante todos estes anos a gente vem acompanhando e sabemos que é um material de um conteúdo riquíssimo e que vai de fato e de verdade preencher os anseios daqueles que buscam um bom material. Quero convidar a todos a se colocarem em pé, por gentileza. Nós queremos fazer esta oração, queremos consagrar essa obra ao Senhor, porque sabemos que esse é o desejo do coração dela, que esse trabalho seja consagrado ao Senhor, que seja dado honra, glória, louvor a Deus que tem capacitado a vida dela, dando a ela uma trajetória tão linda como tem sido. Então vamos orar. Pai, nós queremos dar a Ti o louvor, a adoração, a honra, a glória. Esse é o sentimento que está no coração da Tua filha, que pode fazer esse lançamento nesta noite, sendo honrada pela presença de tanta gente querida, tanta gente amada, e acima de tudo, a presença do Senhor. Seja o Senhor engrandecido então, porque é o Senhor que tem dado essa habilidade, esse dom, essa capacidade, que tem marcado a vida dela e agora vai marcar a vida de tanta gente. Nós consagramos a Ti essa obra literária, consagramos a Ti esse filho que foi gerado nas entranhas da Tua serva, com muita dedicação, amor, esforço, empenho, e essa é uma noite de grande celebração. Nós bendizemos a Ti, abençoamos a vida da Tua filha, para que ela continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor, nessa área da sua vocação. Ela seja plenamente abençoada e como instrumento seja usada pelo Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Belíssimas palavras, né, gente? Mas a noite está tão linda, a livraria nunca esteve tão linda, tão cheia, e assim, eu estou muito feliz, né, por vocês estarem aqui. Agora nós vamos ter um momento musical, né? O pastor Júlio César vai nos brindar aqui com 2 músicas. Quero convidar quem conhece essa música a cantar conosco. Nós vamos estar louvando a Deus por esse momento tão especial na vida da nossa querida irmã Valdíria. Tem um hino que diz assim: quem conhece vai cantar comigo. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa. Dono de tudo,
revelou ao ser, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Se duvida, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água na fonte da vida, antes que o nada houvesse. Ele já era Deus, se revelou ao ser, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Ou se acredita, ou se duvida, ninguém explica Deus. Outro hino que diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus.
Parabéns, pastor Júlio César, né? E muito obrigada por nos presentear com essas duas lindas canções. Então, agora eu passo a palavra para o Dr. Joás, né, que vai falar, proferir palavras de afeto, de carinho, fazer a sua homenagem à professora Valdira. Boa noite a todos da família, os amigos, a universidade, os professores, todos, enfim, que estão nos dando a honra da sua presença nessa noite de festa, né? Então, todos vocês que estão presentes, a Livraria Nobel pela acolhida, enfim, a todos os amigos que atenderam a este convite da nossa querida Valdira. Falar em nome da família é uma responsabilidade muito grande. Eu falei, o que eu vou falar? Tem tanta coisa para falar, tantas histórias, né, minha amiga Dira? Mas ela falou assim, fale com o coração, né? Então a gente fala com o coração, de gratidão a Deus, com muita alegria. Em primeiro lugar, homenageando aos nossos pais, né? Nosso querido José, nossa querida Edna. Em nome deles dois, a gente saúda todos os membros da família daqui, que vieram de outras cidades. É um momento muito, muito importante, muito marcante, né? Gostaria de saudar também de forma especial ao maridão, nosso cunhadão de todo o coração, Edivaldo, que está ali, né, com muita alegria. Gostaria de saudar também aos professores, aos representantes do departamento da UESB, né? A gente se sente muito feliz, porque Valdira tinha duas casas, tinha a casa dela e a UESB, e ela se sentia muito bem acolhida por essa universidade que tem feito tanto por nossa região. Mas eu não estou aqui hoje para falar da professora doutora Valdira, isso aí a turma vai falar. Eu gostaria de falar da nossa querida Dira, de coração, essa menina sonhadora, essa menina batalhadora, muito perseverante nos seus objetivos. Para Valdira, não existem obstáculos, não existem limites. Para Valdira, os obstáculos são desafios para serem transpostos. Isso é que a gente tem visto ao longo da história dela, desde os momentos ali em Poções, desde os momentos em que ela trabalhava em outras cidades, aquela luta para cursar a universidade, viajando todos os dias. Eu estava em Salvador, seguindo minha caminhada também, mas eu estava vendo como que tinha sido essa caminhada dela. Então, assim, ela foi rompendo, a gente via no dia a dia que ela não perdia essas características dessa menina que crescemos juntos, não é? Eu um pouquinho mais velho do que ela, mas essa menina ativa desde criança, que tinha o objetivo certo, que era muito determinada. A gente cresceu no meio de uma família que tivemos a graça de Deus, né, de estarmos muito unidos. Isso foi uma bênção muito grande. E ver Valdira chegar hoje para lançar um livro, a gente tem muito a agradecer a Deus por isso, e agradecer a Deus pela dedicação dela. Dira é uma menina muito dedicada naquilo que faz, né, nos seus objetivos. E uma coisa também, que mesmo em meio às suas lutas, em meio ao dia a dia acadêmico, aos desafios, ela tem uma característica muito forte de cuidado com a família, de amor com a família, de apego com a família, desde os pais até aos mais distantes, desde os que estão presentes aos mais distantes, pais, sobrinhos, irmãos, não é, esposo, ela assim, é uma pessoa muito ligada à família. Então ela põe o coração em tudo que ela faz. Então eu tenho certeza, né, eu só li alguns comentários ali, ainda vou com certeza ler com dedicação esse Machado também. Machado, ele contagia todo mundo, faz todo mundo se apaixonar por ele. Me apaixonei por ele também, estava fazendo o cursinho pré-vestibular. Realmente ele é um autor, né? E eu vi um dos comentários ali, dizendo assim, será que ainda alguém pode escrever alguma coisa sobre Machado de Assis?
Foi um desafio que um dos comentaristas colocou ali. Aí ele falou assim, pode, porque realmente foi uma pessoa espetacular, que transcende ao seu tempo. Eu tenho certeza que Valdira colocou toda a sua emoção, todo o seu cuidado, toda a sua pesquisa, toda a sua perseverança, toda a sua obstinação. Então a gente se sente muito feliz, Dira. Nós estamos aqui hoje, professora doutora, que eu chamo de Dira, a Dirinha, que brincamos tanto, né? Não vou contar as aventuras não que a gente passava, né? Mas é uma irmã muito querida, que a gente, né, tem muito amor por ela, toda a família tem muito amor por ela, então sinta-se amada, não é? Sei que você está sendo muito bem acolhida, né, por todos os amigos, por toda a família, por todos, mas especialmente pela família, né? Sinta-se muito amada, muito acolhida, estamos muito felizes mesmo. A tua conquista é a nossa conquista, a tua vitória é a nossa vitória, a tua realização é a nossa realização. Estamos muito felizes nesta noite. E que Deus continue te dando graça, sabedoria cada vez mais, para que você possa colocar estas emoções que você sempre coloca, com amor, com dedicação, com cuidado, com respeito, né, com um coração muito grande. Receba da nossa parte, da parte da nossa família, um abraço carinhoso. E vá em frente, viu? Em nome de Jesus, que te abençoe. E a noite está só começando, né, gente? Tantas palavras bonitas. O coração de Valdira hoje vai chegar ao máximo de emoção. Então, agora, dando prosseguimento, né, à noite de lançamento e de autógrafos da professora Valdira, a gente vai ouvir o diretor do Departamento de Estudos Linguísticos, professor Dr. José Augusto, que vai fazer a apresentação dessa obra. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho um duplo papel, né? Primeiro, representar o meu departamento, já que eu estou como o diretor, e também da minha pessoa, que não pode se furtar de dizer a amizade e o carinho que tem pela professora Valdira. Então, em nome do departamento, nós nos sentimos extremamente felizes por uma obra que procura elucidar alguns pontos obscuros, aparentemente obscuros, de uma obra de um autor que é difícil de ler. Pela sua complexidade, o autor, qualquer autor de uma obra acadêmica como essa, que é destinada a um grande público, faz aquela mesma coisa, responde aquela mesma indagação que o Filipe, o apóstolo Filipe faz, responde lá ao eunuco da rainha Candace, né? O missionário Filipe disse, né? Ao ler o texto de difícil compreensão, ele diz: compreendes o que lês? E a resposta é: como posso se alguém não me instruir, se alguém não me ensinar? Então, nós, enquanto professores, fazemos isso. Trabalhamos com o desejo do outro. O desejo, estudar em latim significa desejar. Quando alguém deseja alguma coisa, é preciso que haja alguém que vá ao encontro desse desejo. E educar é isso, é ir ao encontro do desejo do outro e apresentar ao outro elementos para que o outro possa crescer. Eu gosto muito da expressão aluno, porque o aluno é aquilo que a gente alimenta, o verbo alum em latim quer dizer aquilo que eu nutro, que eu alimento. E o professor, ele apresenta as fontes, o material, os nutrientes para que esse aluno possa crescer. Então é isso que o diretor tem a dizer, que se sente honrado em ver cada vez mais os trabalhos que são frutos de teses de doutorado se transformarem em livros e chegarem ao grande público. Bem, saindo da posição de diretor, eu tenho que falar que a professora Valdira, além de trabalhar na UESP, né, nós vivemos realmente, como o Dr. Joás disse, nós vivemos na UESP. A UESP é uma segunda casa, nem sempre é aquela casa que nós queremos, porque temos que conviver todos os dias com várias situações, mas vivemos. E, como toda casa, tem aquele que organiza, tem aquele que desorganiza, tem aquele que reorganiza.
E a professora Valdira é aquela que reorganiza. É aquela que, com a placidez que a fé lhe dá, porque a fé acalma, acalenta, é o sal da terra, é a luz do mundo, com sua calma, com sua placidez, consegue então dizer: é possível ser professor universitário e crer, é possível ser professor universitário e defender seus valores, seus princípios, é possível estar aqui na academia e não se furtar de dizer das maravilhas que recebemos pela nossa fé na pessoa de Jesus. Eu fico muito feliz porque dialogamos, mesmo que não dialogamos com palavras, mas dialogamos com olhares e com atitudes. Isso é o que o amigo e professor e colega veio a dizer da professora e colega e amiga Valdira. Parabéns, professora. Bom, pessoal, agora nós vamos ouvir o professor doutor Alisson, que vai fazer a apresentação do livro Intertextualidade, da professora Valdira. Agradeço a Valdira o convite para compor essa mesa, e Jorge disse que eu fiquei com a parte mais difícil. Não sei se é a parte mais difícil, mas é desafiadora de fato. Então, vou tentar não ser tão acadêmico ao falar, né? Estamos aqui em um público que é heterogêneo, que não é composto de pessoas que talvez tenham contato direto com muito da linguagem que a professora Valdira utiliza nesse trabalho, porque é um trabalho acadêmico, é o resultado de uma pesquisa, é o resultado de uma tese de doutorado, que foi adaptada, né, para um livro, né, para circular como livro, e é um texto muito bem escrito, em que Valdira ela mobiliza vários autores. Assim, eu até peço a Valdira licença para deixar de falar muito desses autores, né? Mas ela mobiliza vários autores importantes no campo da sociologia, no campo dos estudos literários, no campo da semiótica, de vários domínios do conhecimento, para pensar a obra de Machado de Assis. De fato, a obra de Machado de Assis é uma daquelas que mais passou pelo escrutínio de estudiosos na universidade. Eu lembro talvez de 2 outros nomes no que diz respeito a escritores brasileiros. Talvez próximo de Machado tenhamos só Guimarães Rosa e Clarice Lispector, né? Para falar de brasileiros que receberam tanta atenção e cujas obras foram estudadas, reestudadas, debatidas. E, de fato, a professora Valdira consegue trazer algo novo para essa discussão, né? Embora o tópico que ela aborda não tenha deixado de ser contemplado, né, em muitas das reflexões em torno da obra de Machado de Assis, ela, com o seu olhar particular, ela dá ela propõe uma reflexão que é sem dúvida inovadora
ao olhar para a questão da nomeada, a questão da busca da glória, né, que é um tema recorrente na obra do Machado de Assis. E eu estava conversando com o professor Jorge, na verdade esse momento é um momento de secar óleo, é um momento, na verdade, de deixar, suscitar o interesse, né, daqueles que estão aqui, no sentido de lerem a obra da professora Valdira. E eu quero focar, já terminando, eu prometi ser breve e serei breve, um pouco no objeto, né, e no autor, né, que é objeto de estudo da professora Valdira. Machado de Assis sem dúvida, o maior escritor brasileiro. Não tem, mesmo Guimarães Rosa, que é alguém que que é um escritor que eu admiro muito e para o qual eu volto sempre, mesmo eu não sei, talvez no máximo colocaríamos ali ombreando um e outro, porque Machado, ele por meio da sua obra, ele nos coloca diante de uma reflexão de suma importância e muito contemporânea, que é a reflexão sobre quem nós somos. Muitas vezes nós lemos a obra de Machado de Assis e olhamos para os personagens que nela aparecem e pensamos sempre em Machado de Assis nos colocando diante de pessoas que, por exemplo, pensando no recorte da professora Valdira, anseiam pela visibilidade, pela glória e estão dispostas a qualquer coisa, né, para obtê-lo. Mas na verdade Machado, ele é um daqueles escritores, eu colocaria ao lado, por exemplo, de um Dostoiévski, eu colocaria ao lado de um Shakespeare, que desnudam a nossa alma e nos coloca diante daquilo que nós somos de pior. Muitas vezes, aquilo que nós podemos ser de pior. E nesses dias de muito narcisismo e de muita gente que de um modo ou de outro acredita que tem a solução para as coisas, e Machado nos propõe uma reflexão que na verdade nos coloca diante de um espelho, e é difícil ficar diante de um espelho. A obra de Machado é isso. Então a proposição desse livro ela é interessante não somente do ponto de vista dos estudos literários, mas porque ela resgata um Machado que é, antes de tudo, moralista, mas não moralista no sentido que o senso comum geralmente dá essa palavra. Moralista no sentido daquele que está preocupado com a moral o tempo todo e com aquilo que os outros fazem. Não, Machado de Assis não é esse tipo de moralista. Machado de Assis é um moralista, filosoficamente falando, porque ele, por meio de sua obra, nos leva a refletir sobre a nossa moralidade, sobre a nossa ética, e, portanto, nos coloca diante desse espelho, desnuda quem nós somos. Então, ele é um moralista nesse sentido, e um autor extremamente importante, como aqueles outros que eu citei, para pensar a nossa condição, pensar o nosso tempo. Eu gostaria de destacar esse ponto em relação ao livro que nós temos diante de nós. Então, não pense que é só um estudo literário, né, preocupado em expor as obras e pensar a partir de categorias da teoria literária. Não. É um livro que nos coloca diante desse Machado que reflete sobre a condição humana e que é um Machado que eu creio que precisa ser resgatado ao pensarmos o Brasil, né, e a nossa realidade.
Então, eu fico por aqui, né? Agradeço mais uma vez a professora Valdira pelo convite. Espero ter sido breve, comprometido. Parabéns, doutor Alisson, pelas palavras, né? E agora, o momento mais esperado da noite, vamos ouvir a escritora, autora, professora, doutora Valdira. Boa noite a todos. Estou muito feliz por essa noite em ter todos vocês aqui, meus amigos, minha família, meus colegas, né, que estão aqui à mesa. Saúdo a todos, né, professor Dr. Ramos, professor Dr. Jorge, professor Dr. Joás, professor também, né? Pastor Júlio César, pastor é sempre professor também, né? Nosso cantor aqui, muito obrigada, apóstolo Edilson, né? E pastor Janilson, tem tantos, pastor Paulo, gente, eu estou sem óculos, viu? De longe, às vezes eu não consigo ver muita coisa. Mas, assim, a minha gratidão é muito grande, meus alunos, ex-alunos, quanta gente linda. Eu falei para eles que eu sonhei com eles essa noite, né? Sonhei que meus alunos tinham chegado. Eu falei, olha que coisa boa, eles estão aqui. Meus familiares que vieram de Poções, amigos também de Poções, né? Não vou citar o nome de todos, porque eu posso correr o risco, né, de deixar alguém de fora. Mas tem muita gente, todo mundo que está aqui, né, são pessoas muito estimadas por mim. Né? O professor Lucas está aqui também, na frente do DEL também. Tem alguns colegas lá atrás, Suede, né, e outros que estão chegando. E quero agradecer imensamente a todos vocês por essa noite. Vi muito, só está linda porque vocês estão aqui. Viu? Muito obrigada. Gabriel, meu sobrinho, ele não quer que eu fale, mas ele me ajudou muito aqui nos slides, ele que está aí, né, na parte técnica é com ele, tá? Então, eu não sou muito de ler, não, eu gosto de falar, meus alunos sabem, às vezes mal eu leio um slide, mas eu estou muito emocionada, acho que eu preciso ler para não é, perder de vista o que eu gostaria de falar para vocês essa noite, tá bom? Então, primeiramente, né, agradecemos a Deus também, né, o Senhor, como foi cantado, o autor do universo, né? Minha gratidão imensamente ao Senhor, Ele é tudo em minha vida, né? Eu acho que na vida de vocês também. Agradecemos a Deus por isso. Agradecemos também a Nobel, a pessoa, né, Valmária e Zé Maria, que me acolheram. Eu me senti realmente acolhida. Eu tentei até outros lugares, mas quando eu entrei aqui, ela não me deixou sair. Foi muito bom ter encontrado Valmária e Zé Maria, essa casa, a Cris, né, que também nos ajudou muito, e a todos. Então eu vou tentar ler um pouco do que eu escrevi, do que eu pensei, né? E quando a gente fala em literatura, a gente sempre pensa também na emoção, no sentimento, no coração. Então, quando eu pensei, né, do que falaria nesta noite, eu pensei no livro, pensei nas viagens, mas nas viagens literárias, né? Então, o livro para mim veio como uma espécie de oásis em meio ao deserto no qual o nosso país vive. Então, lançar um livro não é apenas um ato de amor à cultura, né, um ato de paixão, mas também um ato de coragem. Muitas pessoas dizem que eu sou corajosa, meu irmão até disse aqui em outras palavras, né? E talvez realmente elas estejam certas. Afinal, reunir tantos amigos, né? Tantas pessoas lindas nesta sexta-feira para prestigiar este evento é um ato de fé, né? E um ato também de coragem. Então, eu coloquei aqui porque eu tinha fé que vocês viriam, viu? Eu falei, um ato de fé. Então, quando eu penso no livro, eu penso também nas pessoas que não têm acesso a ele, não é? Não só os brasileiros, os africanos, nos venezuelanos, naqueles que não têm uma pátria, não é? Nos sírios, em todos que estão aí pelo mundo, fazendo viagens marítimas para tentar fugir da guerra, da fome e da miséria. Né? Pessoas que vêm para o Brasil, que vão para a Itália, para a Alemanha, para a Rússia, né? E tantos países fugindo da miséria, tentando encontrar, né, um oásis.
Então, essas pessoas talvez não tenham nem o direito de sonhar com o livro, porque não tem nem sequer um alimento. Mas eu sonho, eu sou uma sonhadora, não é? Eu sonho com um mundo melhor, né? Eu sonho que essa situação mude e que as pessoas, né, que ainda não têm um lar, né, que ainda não têm uma pátria, elas não precisem viajar, né, pelo mundo afora e muitas vezes arriscando suas vidas, né, e morrem durante muitas viagens, nós temos testemunhado isso, mas que um dia elas façam viagens pela literatura, independentemente da nacionalidade, por meio do livro, né, que elas possam viajar nas leituras das viagens, né, de Gulliver, de Jonathan Swift, na leitura Na Viagem ao Redor do Meu Quarto, de Demetri, Na Viagem ao Redor de Mim Mesmo, de Alphonse Kerr, que possam também fazer a viagem, né, ler Uma Excursão Milagrosa, de Machado de Assis, que possam também ler as viagens do apóstolo Paulo, quantas viagens ele fez e quantas coisas ele nos ensinou, né, em suas cartas na Bíblia. E tantas outras viagens que existem na literatura, outros modos de viver, né, outros modos de sonhar. Mas que as viagens não sejam viagens para encontrar a morte, né, mas que sejam viagens para encontrar, né, o imaginário, para encontrar outra forma de viver, né? Porque eu creio no transformador, no poder transformador do livro, né? Porque a leitura exerce em nós, né, um poder muito forte na nossa imaginação e na transformação do ser humano. Eu mesma já fiz muitas viagens, né? Ainda quando criança, minha mãe comprava para mim as histórias ilustradas da Bíblia, e como eu gostava de ler aquelas histórias e ficar imaginando, né, aquelas personagens. Também li ainda, né, nas séries iniciais, o Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, que foi um livro que marcou muito. Eu estava na 4ª série ainda, foi um livro maravilhoso e eu nunca me esqueci daquele livro, né? Também O Meu Pé de Laranja Lima, do brasileiro, do José Mauro Vasconcelos, aquele livro também me marcou muito, e quando saiu em filme eu fui assistir depois, né, aquela adaptação, e foi maravilhosa. Então eu fiz essas viagens, e como essas viagens marcaram a minha vida, né? Eu sou ainda também daquele tempo em que os vendedores de livro passavam nas casas e insistentemente convenciam, né, os seus clientes a comprar. E meu pai comprava muitas coleções, né? Eu me lembro de uma coleção laranjinha, tinha em torno de 15 volumes, acho que era da Delta Júnior, né? Meu irmão tem uma boa memória. Também me lembro de uma coleção vermelha, como eu gostava de folhear, de passear, né, naquele livro de capa dura, né, laranja, vermelho, e ali eu ficava pensando, né, o de capa vermelha tinha um que era só de português, né, e aí eu ficava tentando aprender ali as conjugações dos verbos, né, vendo os tempos verbais, gostava de gramática, entrei e fui fazer letras para aprender mais gramática, porque eu gostava, mas a minha paixão por literatura, né, falou mais alto, né? E aqui estou eu hoje, professora de literatura. Então, muitas viagens, né, que eu fiz na minha infância, viagens que me marcaram, né? Eu também, a primeira obra de Machado que eu li foi Dom Casmurro, né? Uma amiga me presenteou com Dom Casmurro, ainda adolescente, foi a primeira obra que eu li, foi Paixão à Primeira Vista, né? Então, a partir dali, então, eu comecei a viajar pela obra machadiana. Então, foi a leitura também, foi o mundo do livro, o universo do livro, que também transformou a vida do jovem Machado de Assis, de origem humilde, mestiço. Alguns biógrafos dizem que ele foi mestiço, mas existem algumas controvérsias em relação a isso, porque ele teve também ascendentes açorianos, mas isso não vem ao caso, né? O importante é que Machado também passou, né, por esse poder transformador do livro, porque ele também gostava de ler, né, gostava da leitura. E ali ele cresceu no Morro do Livramento, né, viajava diariamente, né, para o seu trabalho. Ali havia um barquinho em que ele todos os dias pegava esse barco para ir para
o seu trabalho, e ele lia durante esse trajeto que fazia diariamente. E lá no trabalho, ele lia e trabalhava, e às vezes lia mais do que trabalhava, e já foi inclusive chamado a atenção, porque quando procuraram Machado, lá estava ele no cantinho lendo, né? Foi um apaixonado por literatura, por leitura, e lia, né, os estrangeiros, lia os brasileiros. Então Machado foi um homem que no século XIX conseguiu superar várias barreiras sociais, né? Ele conseguiu superar a sua origem humilde, né? Conseguiu superar também, né, as questões sociais, questões raciais, mas ele conseguiu, então, ser consagrado ainda em vida. Foi um dos poucos escritores brasileiros que foi reconhecido ainda em vida e conseguiu sobreviver da literatura. Então, Machado foi, de fato, esse homem, né, que nos deu esse exemplo de que o livro pode, né, mudar, inclusive, a sua trajetória, e ele, então, conseguiu mudar, né, a sua trajetória. Eu sonho também com um país, ou melhor, com um mundo, onde o livro seja acessível, que as pessoas possam ler as viagens de Don Quixote de La Mancha, né, de Miguel de Cervantes, e criar, assim, as suas viagens imaginárias, onde o único risco seja terminar uma viagem, uma leitura, para iniciar outras leituras, e assim, ler e viajar, não é? Porque já disse o poeta, que também foi poeta, não só romancista, Machado de Assis, viajar é multiplicar-se. Porque ele, que tanto apreciou as viagens literárias, jamais viajou para terras longínquas, conhecendo apenas o Rio de Janeiro e Petrópolis, que era a cidade mais próxima, onde ele sempre ia, né, para cuidar de sua saúde. Ele tinha problemas de saúde, como epilepsia, né? Então ele tinha medo de viajar pelos mares e sentia algum problema, e aí ele ficava ali mesmo no Rio de Janeiro. Teve inclusive uma viagem mal sucedida para Minas Gerais, né? Os biógrafos dizem que ele ficou mesmo no hotel, não chegou a concluir porque ele passou mal e retornou. Então, para ele, viajar é multiplicar-se, mas não só, né, viagem por terra, por mar ou pelo ar, né? Hoje a gente diz isso, pelo ar, mas pela literatura. Ele viajou muito pela literatura e multiplicou-se, né, na Ressurreição, na Mãe à Luva, no Helena, no Yaya Garcia, né, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi uma obra, né, de ruptura. Eu explico muito bem, não vou falar, né, está bem explicado aí no livro sobre essa questão do narrador lá nas Memórias Póstumas. Também se multiplicou no Quincas Borba, no Dom Casmurro, no Memorial de Aires, nos livros de crônicas, né? Histórias sem data, várias histórias, histórias da meia-noite, relíquias de Casa Velha, e a sua crítica literária, que foi extensa, né? Também, né, a sua correspondência, e além de peças de teatro. Então, Machado foi um escritor que durante mais de 4 décadas, né, esteve trabalhando nos jornais, publicando livros, né, no século XIX. Os livros eram publicados em folhetim. Por exemplo, Memórias Póstumas saiu em 1880 em folhetim, e em 1881 saiu em livro. Então, ele durante mais de 4 décadas esteve, né, presente nos jornais, né, publicando seus romances, seus contos, suas crônicas. Então, foi um escritor que, de fato, conseguiu se multiplicar por meio de suas personagens. E soube, né, desvendar aquilo que há de mais íntimo no ser humano, né? O professor Dr. Alisson, meu colega, falou aqui um pouco dessa questão que a obra de Machado, né, nos traz essa reflexão sobre quem nós somos. E tem uma personagem lá nas Memórias Póstumas, que é o tio de Brás Cubas. Ele diz assim, a fama, né, a glória ou a nomeada é a coisa mais genuinamente humana que há no homem, né? Ele chega a repetir esse sentido, esse significado da busca da glória pelo ser humano. E então, estou quase terminando, né? O próprio Machado afirmou, isso eu coloquei lá numa das minhas epígrafes, eu achei
lendo isso quando eu estava no fim das pesquisas, já para edição em livro, e aí eu descobri em uma de suas crônicas uma frase que ele diz o seguinte: eu não sou homem que recuse elogios, amo-os, eles fazem bem à alma e até ao corpo. As melhores digestões da minha vida são as dos jantares em que sou brindado, né? Então, eu achei essa descoberta maravilhosa, porque é aquilo que está, né, na criação das suas personagens, esse desejo íntimo de fama, esse desejo íntimo de glória. E eu falo, né, na minha conclusão também em relação ao que as pessoas buscam hoje, né? Muitas pessoas buscam a glória e muitas pelas redes sociais, né? Até vou utilizar uma expressão simples, né? A gente até paga mico, né? Mas o importante é aparecer. Muita gente quer aparecer. E isso, né, nas redes sociais a gente percebe muito isso. Então esse desejo de glória se multiplicou na sagaz personagem Guiomar, na Capitu com os olhos de cigana oblíqua e dissimulada, na atuação de Estróigos e Pítias, personagens do conto, né? Patimal, Languru, Diogo Meirelles, nos mestres Romão e Pestana, no cientista Simão Bacamarte, lá do Alienista, nos casais Lobo Neves e Vigília, Sofia e Palha, Brás Cubas, e tantos personagens que criou ao longo de mais de 4 décadas. Seus temas sempre voltados para uma análise psicológica das personagens, revelam o íntimo do ser humano. Viajar é multiplicar-se. Ele próprio viajou nas obras de escritores brasileiros e estrangeiros, pelas páginas da Bíblia, da ciência, da filosofia, pela mitologia grega, nas narrativas de Laurence Sterne, Hoffmann, Poe, Shakespeare, Guy de Maupassant e tantos escritores com os quais dialogou, assimilando, transformando e criando técnicas do fazer literário que o distinguiram e o notabilizaram, não apenas no século XIX, mas que ainda no século XXI, sua obra desperta interesse e nos convida a fazermos viagens literárias cujos destinos sejam sempre a imaginação e a reflexão. Obrigada. Eu gostaria só um minutinho, eu me esqueci, isso era para fazer no começo, mas o coração e a emoção, a gente sabe como é que funciona, né? Um trecho lá do capítulo, de onde eu tomei de empréstimo, eu acho que eu vou preferir ler no livro. Estou sem óculos, tá, gente? Foi o capítulo que motivou a minha tese, né? E foi com base nessa declaração de Brás Cubas que tudo começou. Quando eu iniciei a minha tese, eu tinha uma linha a percorrer, mas quando eu parti para as pesquisas, eu descobri que já não era mais novidade o que eu pensava. E aí eu tive que partir para outra linha, e aí eu tomei de empréstimo, né, inclusive o título do livro, né, Intertextualidade, a nomeada nas personagens de Machado de Assis, eu tomei de empréstimo do nosso Brás Cubas. Ele diz: com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é possível crer. E aí eu vou dar um salto aqui, né? Que o que na verdade ele queria era a invenção de um emplasto com o seu nome, Emplasto Brás Cubas, para curar a melancólica humanidade. E aí ele diz: assim a minha ideia trazia 2 faces como as medalhas. Isso aí para vocês acompanharem, desculpe, tá, gente? A minha face era... me perdi aqui, tá. Assim a minha ideia trazia 2 faces como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro lado, sede de nomeada, digamos, amor da glória. É isso que o Brás Cubas buscou,
e que tantas personagens machadianas buscaram. Aquelas que alcançaram, claro, se sentiram felizes, mas muitas personagens que não alcançaram a nomeada, elas entraram num estágio de depressão que a levaram à morte. Obrigada a vocês pela paciência. Parabéns, Valdira, mais uma vez, né? E agora ela ficará aqui à disposição para autografar os livros, né, que vocês adquirirem aí. Os livros estão disponíveis aqui na Livraria Nobel, custa R$ 44,90, a gente parcela no cartão de crédito. Então eu acho que o momento é único, né? Não pode perder essa oportunidade de receber aqui o autógrafo da escritora. Então, vocês sintam-se à vontade e ela carinhosamente também está oferecendo um coffee break a vocês, tá? Muito obrigada.